Esse podcast é apresentado por b9.com.br. A subida começou antes do sol nascer. Centenas de pessoas negras caminhavam em peregrinação para refazer o caminho dos escravizados que fugiram das fazendas de Porto Calvo para construir aquele que foi o maior quilombo das Américas, Palmares. Era 20 de novembro de 1980. Pessoas negras de todos os cantos do país subiam a Serra da Barriga. No meio daquele povo estava Lélia Gonzalez, 45 anos, cabelos tingidos com rena trazida da África, brilhando sob o sol de Alagoas. Ela vestia cores que antes evitava, cores vivas com estampas na estética comum da África Ocidental. Ao lado dela, lideranças religiosas carregavam seus símbolos sagrados. Intelectuais negros de São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul. Militantes de movimentos sociais negros. Gente que viajou de avião, de ônibus, de carona, como pôde. Saíram de Salvador para Maceió. De Maceió para o município de União dos Palmares. E de lá, rumo à Serra da Barriga. Ali, em algum lugar daquele território, existiu Palmares. O maior quilombo das Américas abrigou milhares de pessoas livres, pessoas que plantavam, colhiam e governavam a si mesmas. Um problema enorme para o poder colonial. Durante toda a sua existência, Palmares foi atacado. Dezenas de expedições militares, holandeses, portugueses, bandeirantes contratados, todos empenhados em exterminar aquele povo e acabar com aquela gente. Mas Palmares resistiu por quase 100 anos, até que em 1694, depois de 30 anos de guerra intensa, Palmares caiu. Zumbi, seu líder à época, foi capturado e morto, em 20 de novembro de 1695. Decapitado, sua cabeça foi exposta em praça pública, para servir de exemplo, para que todo negro na capitania de Pernambuco soubesse que ele não era imortal. Mas nos anos 70, lá em Porto Alegre, um grupo de poetas e militantes negros liderados por Oliveira Silveira decidiram eternizar Zumbi e a luta de Palmares na memória coletiva. Palmares nunca deixou de ser assunto no Brasil. Sob diferentes visões, a memória de Zumbi e de Palmares foi vista e revista muitas vezes. Mas naquele momento a proposta deles era outra. Era fazer de Zumbi um símbolo popular, transformar o 20 de novembro, data de sua morte, num dia de celebração da resistência e identidade negra. A comunidade negra organizada não queria mais celebrar os heróis, os símbolos, as datas impostas. Queriam escolher o seu próprio herói, escolher os seus próprios símbolos, escolher sua própria data. Aquela caminhada até o topo da Serra da Barriga fazia parte disso. Em 1980, militantes de todo o Brasil começaram a subir para aquele território. Como quem sobe em peregrinação, como quem refaz o caminho dos seus ancestrais. União dos Palmares virou uma espécie de Meca, um território sagrado visitado ano após ano. Até então, a Serra era um lugar esquecido pelo poder público. Território em disputa entre latifundiários, usineiros e comunidades remanescentes dos quilombos. Mas as peregrinações do movimento negro jogaram um holofote naquela terra. Eles queriam fazer daquele lugar um memorial. Queriam que o Estado brasileiro reconhecesse aquele território como um espaço de memória coletiva. Queriam tombar a Serra da Barriga como patrimônio nacional. E no centro dessa discussão está Lélia Gonzalez. Estamos aqui em Maceió, nesta virada de noite, do 19 para o 20 de novembro, e reivindicando com toda a força o tombamento da Serra da Barriga, primeiro e maior monumento da história das lutas populares deste país.
Da luta dos oprimidos, daqueles que nunca tiveram vez nem voz. Palmares significa isto. Durante toda a década de 80, ano após ano, todo 20 de novembro, os movimentos sociais negros subiam a Serra da Barriga. A subida não era apenas ritual, era também uma metáfora poderosa para aquela década. O movimento negro brasileiro estava subindo, estava crescendo. Depois de décadas nas sombras, estava se organizando nacionalmente. Estavam prontos para retomar o seu espaço. Estavam prontos para mudar o Brasil. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Lélia Gonzalez. Episódio 5, Legado Vivo. Os anos 80 foram anos decisivos para o movimento negro. Entidades negras cresciam por todo o país e a pauta racial ganhava força como nunca antes na história do Brasil. No centro desse processo intenso de transformações estava Lélia Gonzalez. Desde o início da abertura política e fim da ditadura militar, a militância negra entendeu que era importante ter representantes na política institucional e partidária. Por isso, logo se envolveram na criação e liderança de alguns partidos políticos que estavam nascendo naquele momento. Como vimos no último episódio, Lélia Gonzalez participou da formação do Partido dos Trabalhadores, integrou o Diretório Nacional do partido e foi candidata a deputada federal na primeira eleição pós-ditadura, em 1982. Ela não foi eleita, mas viu outra mulher negra, liderança do movimento de favelas, ser eleita vereadora numa das maiores capitais do Brasil. Benedita da Silva foi uma das mais votadas do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, e Lélia Gonzalez se tornou sua assessora. Numa entrevista recente para o jornal El País, Benedita falou como foi receber Lélia Gonzalez como assessora em seu gabinete. O que eu gostava na Lélia era que, apesar de ser quem era, uma intelectual renomada, ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não ia querer ser assessora de uma Benedita vereadora, primeiro mandato. Mas ela foi. Escrevia minhas palestras, me levou a muitos lugares. Hoje, Benedita é uma figura lendária na política nacional e uma das pessoas mais influentes no Partido dos Trabalhadores. Mas naquela época era uma jovem estreante, sem capital político e desacreditada até mesmo por algumas pessoas do seu partido. Lélia Gonzalez, mesmo sendo uma intelectual renomada, que através da palavra batia o bumbo que dava ritmo à intelectualidade negra, via em Benedita a força política que ela era e o potencial de transformação que ela carregava. Para ela, a causa da população negra estava acima de qualquer coisa. Mas mesmo acreditando em mandatos como o de Benedita, em 1986, Lélia iria romper com o Partido dos Trabalhadores. E o motivo seria justamente a questão racial. Tudo começou em agosto de 1983. Lélia Gonzalez assistia à propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, transmitida em rede nacional. O programa apresentava 10 pontos programáticos do partido: educação, saúde, reforma agrária, direitos trabalhistas e democratização. Nenhuma menção à população negra, nenhuma referência aos moradores de favela, nenhum rosto negro nas imagens. Lélia, que desde 1981 integrava o Diretório Nacional do PT, registrou em entrevista posterior: aquela ausência não foi acidental. Foi um sintoma de algo mais profundo. Em 13 de agosto de 1983, ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo e deu o título de Racismo por Omissão. Para não fugir à regra, o PT na TV não deixou por menos. Tratou dos mais graves problemas do país, exceto um, que foi esquecido, tirado de cena, invisibilizado, recalcado. E é isto, portanto, que se chama racismo por omissão. Se falou de um sonho que se pretende igualitário, democrático, etc., mas exclusivo
e excludente, um sonho europeizante europeu. O conceito de racismo por omissão não representava uma inovação. Era uma ideia que circulava na tradição crítica do movimento negro brasileiro, que desde os anos 1930 questionava a democracia racial como ideologia de Estado. O que Lélia sistematizou naquele texto foi o mecanismo específico, a não representação como formativa de exclusão política. Para ela, o ato de não incluir não é neutralidade, é uma escolha ideológica. Uma escolha que estava sendo feita por setores do partido que consideravam o problema racial brasileiro um mero problema econômico. A Lélia Gonzalez rompe com o partido porque existem muitas diferenças até hoje existem essas diferenças regionais do Partido dos Trabalhadores, né? Aqui é Flávia Rios, socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense e uma das biógrafas de Lélia Gonzalez. Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que era mais popular, mais operário, né? Tinham as intelectuais, tinham os sindicatos, tinham os estudantes, tinham aquelas esquerdas mais tradicionais que vieram do exílio, tinha tudo isso. Mas aqui no Rio de Janeiro havia uma dificuldade muito grande para as classes populares ingressarem no Partido dos Trabalhadores e uma força muito grande das esquerdas mais tradicionais que agregaram o partido. Enquanto o PT paulista se construiu a partir da base sindical operária, com forte presença de trabalhadores negros periféricos, o PT carioca se estruturou principalmente através de intelectuais de classe média oriundos de organizações de esquerda do período ditatorial. Essa composição social produziu consequências políticas diretas. No Rio de Janeiro, pautas raciais estavam em segundo plano, ou dissolvidas em análises classistas que tratavam a questão racial como consequência da exploração econômica. Lélia, então, faz uma crítica frontal a tudo isso. A crítica não foi recebida como contribuição teórica, intelectual. Foi tratada como uma crítica descabida. Acontece que o movimento negro tinha uma agenda muito clara naquela década de 80. E Lélia não queria se deter num partido que não se importava tanto com essa agenda. O movimento negro tinha uma urgência, uma pressa, um senso de oportunidade ímpar. Estavam interessados em resolver problemas básicos da população negra. E, para começo de conversa, precisavam que o Estado brasileiro, primeiro, reconhecesse a existência do racismo e os seus efeitos no tecido social. Segundo, se comprometesse com a reparação dos efeitos do racismo, provendo políticas públicas. Essa era uma pauta urgente, e lideranças negras como Lélia Gonzalez não podiam se furtar a oportunidade de ocupar os espaços de poder político. Lélia rompeu com o PT, mas não com a população negra. Precisava, então, continuar disputando espaço na política institucional. Em 1986, Lélia Gonzalez deixou o Partido dos Trabalhadores e entrou no Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A escolha não representou adesão à crítica, foi um cálculo político estratégico baseado em análise de correlação de forças. O PDT, sob liderança de Leonel Brizola, construiu explicitamente um espaço institucional para a questão racial, não por acaso. Brizola, durante o exílio após o golpe militar de 1964, estabeleceu interlocução com Abdias Nascimento. Abdias, que era ator, artista plástico, intelectual fundador do Teatro Experimental do Negro e liderança histórica dos movimentos sociais negros, estava exilado desde 1968. Lecionava na Universidade de Buffalo, em Nova York, onde criou a Cátedra de Culturas Africanas no Novo Mundo. O encontro entre Brizola e Abdias no exterior produziu a articulação política que se materializou após o retorno ao Brasil durante o processo de criação do PDT. O programa partidário do PDT era explícito, estabelecia as pessoas negras como prioridade, não como um adendo retórico, como estrutura organizativa que orientava a formação de quadros, distribuição de recursos, construção de alianças políticas. O PDT, que era um partido que, naquele momento, né, tinha um engajamento maior, explicitamente maior, um espaço maior para as pessoas negras e indígenas. Então, aí
Aí ela vai para um PDT que era um PDT do Abdias do Nascimento, do Darcy Ribeiro, um PDT do próprio Brizola, um PDT do Oscar Niemeyer, né, e era um PDT que tinha muitas o CAO, né, que foi responsável pela legislação antirracista, né, de que criminaliza o racismo. Então era um PDT, assim, com mais densidade na temática racial. Naquele mesmo ano, Lélia lançou a candidatura a deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro. A campanha autofinanciada foi apoiada por redes de militância, movimento negro, feministas, LGBTs, artistas, intelectuais. Zezé Mota, a atriz negra, fez pequenos shows musicais em eventos de campanha. Januário Garcia, fotógrafo negro, militante, registrou tudo isso. Fez as fotos profissionais para o material de divulgação de Lélia. Ana Felipe, Elizabeth Viana e outros amigos compuseram um comitê. Organizaram eventos, distribuíram santinhos, bateram de porta em porta. Aquela foi uma candidatura construída a muitas mãos. Mãos que sabiam a importância de ter alguém como Lélia nos corredores do poder. O material programático documenta a radicalidade das propostas de sua candidatura para aquele momento da história. O panfleto de campanha tinha 17 pontos. Primeiro ponto: pela organização da comunidade negra na conquista efetiva de seus direitos de cidadania individual, política, social e econômica. Outros destaques tinham a soberania das mulheres sobre o seu próprio corpo, combate à violência de gênero, direitos relativos às orientações sexuais dos indivíduos, combate às discriminações e violências contra homossexuais, reforma agrária, legalização das casas construídas em favelas, políticas ecológicas e muito mais. A campanha percorreu o Rio de Janeiro, Zona Sul, Zona Norte, Baixada Fluminense, comunidades, universidades e sindicatos. Lélia falava, ensinava, mobilizava muita gente. Diferente de candidaturas que costumam diluir as propostas radicais para ampliar a base eleitoral, Lélia manteve a coerência programática. A campanha funcionou como um manifesto político público, articulava raça, gênero, classe como dimensões indissociáveis de um projeto transformador. Um projeto transformador muito além do seu tempo. Mas em novembro de 1986, quando as urnas foram abertas, Lélia não conseguiu se eleger. A derrota foi amarga, mas não anulou a dimensão simbólica da sua candidatura. O programa de Lélia estabeleceu parâmetros programáticos que seriam retomados posteriormente, nos debates da Constituintes, nas políticas públicas futuras. Ali, as sementes estavam sendo plantadas. Ela não se elegeu, mas continuou militando, escrevendo, ensinando, articulando. E naquele mesmo ano, em 1986, outra mulher negra havia sido eleita. Não para vereadora, dessa vez para deputada constituinte. Seu nome, Benedita da Silva. O ano de 1988 seria uma encruzilhada única na história do Brasil. Um momento raro, daqueles que aparecem uma vez a cada geração. Depois de 21 anos de ditadura militar, o país estava reescrevendo suas regras. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro de 1987, trabalhava há mais de um ano na elaboração de uma nova Constituição. E aquele seria o ano da promulgação. Para o movimento negro, isso representava uma oportunidade histórica. Era a chance de conseguir incluir no texto constitucional, pela primeira vez, leis que reconhecessem o problema racial brasileiro. Leis que não apenas nomeassem o racismo, mas o criminalizasse. Leis que reconhecessem as comunidades quilombolas como sujeitos de direito. Leis que dessem ferramentas jurídicas para transformar a realidade da população negra. Décadas de organização, de luta, de teoria, de sangue derramado nas ruas, tudo convergia para aquele momento. Se conseguissem, se o Congresso aprovasse, se o texto final contemplasse as suas demandas, o Brasil finalmente mudaria. Mas nada disso seria dado de graça. Mas sobre isso, nós ouviremos assim que a gente voltar. Ó, Saim,
né? O Senhor do mistério das folhas, o nosso Onixigum, o nosso médico. A gente sabe que os terreiros são grandes centros de cuidado, né? De práticas de saúde e de cuidado. E o uso tradicional também é científico. Se a gente pensar que há milhares de anos as pessoas estão usando, estão experimentando, estão vendo as formas de uso. Então os trabalhos dos pajés, ele vem para poder somar junto com os doutores, com os médicos, porque eles não sabem de tudo. Entrelaçar ciência moderna aos saberes ancestrais de comunidades tradicionais. Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma, segunda temporada. Uma produção da Universidade Federal da Bahia em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê. O apoio é do Instituto Serra Pilheira, disponível no Spotify e no YouTube. 1988 não era só o ano da promulgação da Constituição. Era também o ano do centenário da abolição da escravidão. Essa encruzilhada de temas e interesses caíram como uma luva para o movimento negro. E foi exatamente por isso que, em 1988, também foi o ano da maior mobilização de rua do movimento negro desde a sua reorganização nos anos 70. Porque Lélia Gonzalez e outras lideranças e militantes sabiam, não bastava estar nos gabinetes de Brasília. Era preciso estar nas ruas. Era preciso fazer barulho. Era preciso lembrar aos parlamentares que havia um povo organizado, atento, pressionando. Eles carregam ódio, nós carregamos a chama da nossa liberdade. Nós carregamos o povo brasileiro. Em 1988, no dia 11 de maio, às vésperas de completar 100 anos da abolição da escravidão, o movimento negro convocou uma passeata de protesto no Rio de Janeiro. Companheiros, existe uma organização da marcha. Todo mundo atrás do carro de som. Todo mundo atrás do primeiro carro de som. Esse áudio é de uma filmagem daquele dia, um registro histórico feito pela Eno Barujô Comunicações e digitalizado pelo acervo Kutne. Durante meses, o ato foi planejado. A data era perfeita para denunciar a situação do negro no Brasil. Enquanto o governo federal promovia a agenda oficial da celebração, inicialmente liderada por descendentes da Princesa Isabel, o movimento negro decidiu fazer o seu próprio evento. Um protesto oficialmente chamado de A Marcha contra a Farsa da Abolição. O mote era denunciar aquilo que eles chamavam de abolição inconclusa, que libertou os negros da escravidão, mas os deixou abandonados à sua própria sorte. Prevendo a presença massiva da população nas ruas, o exército e a polícia militar foram convocados para reprimir o ato sob a alegação de que os negros pretendiam depredar o monumento do Panteão de Duque de Caxias, patrono do exército. Em frente ao Panteão de Caxias. Então, nós comunicamos às autoridades que nós vamos até onde o racismo deixar. Nós vamos até onde o racismo deixar. O movimento negro se pôs em marcha. O plano era sair da Igreja da Candelária e caminhar até a antiga Praça 11, onde fica o busto de Zumbi dos Palmares. Mais de 5.000 pessoas marcharam e, em dado momento, se depararam com um forte aparato de repressão. Exército e polícia, fortemente armados. Pela segurança de todos, decidiram recuar. Hoje no Rio de Janeiro, não tem absolutamente nenhuma diferença do apartheid na África do Sul. Não tem nenhuma diferença da África do Sul que está acontecendo hoje aqui. Esta Avenida Presidente Vargas, com a Candelária construída por negros, com os prédios construídos por negros, com a Central do Brasil construídas por negros, com o próprio Ministério do Exército construído por negros. Não deixa o negro passar. Aquele era um momento crítico na política nacional. O Brasil estava saindo de uma ditadura e agora, no mesmo ano do centenário da abolição, tinha a oportunidade de escrever uma nova Constituição Federal e reconstruir uma nova república. Esse era um momento muito importante para o movimento negro. Um momento único, uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Nas ruas e no parlamento, uma batalha estava sendo travada.
7 meses depois, no dia 20 de novembro de 1988, milhares de pessoas se concentraram na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O motivo era um novo protesto, a Marcha Zumbi dos Palmares. Lélia Gonzalez estava lá, no meio da multidão, e se pôs a falar. Herói nacional foi liquidado pela traição das forças colonialistas. O grande líder do primeiro Estado livre de todas as Américas, coisa que não se ensina às nossas crianças nas escolas. As nossas crianças não sabem, e quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que o primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistindo à escravidão, se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária. Naquele momento, Lélia Gonzalez, o movimento negro, ao protestar nas ruas, estavam recontando a história do Brasil desde a raiz. Estavam propondo um outro projeto de nação. Uma nação que ainda não existia, mas que precisava existir. E essa não era apenas retórica, era estratégia política. Porque naquele exato momento, o Brasil discutia uma nova Constituição, novas leis que poderiam construir um novo futuro para pessoas negras brasileiras. Enquanto o movimento negro pressionava nas ruas, parlamentares negros disputavam o Estado por dentro. Nas ruas e nos palácios do poder, a comunidade negra organizada fazia força pela transformação da realidade brasileira. E tanto nas ruas como nos palácios, Lélia Gonzalez esteve presente. Há alguns anos, Lélia acumulava experiência na política institucional. Quando, em 1985, o Brasil criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, das 17 conselheiras, 2 eram mulheres negras. E as 2 eram Benedita da Silva e Lélia Gonzalez, as únicas que articulavam explicitamente raça, gênero e classe. O feminismo brasileiro dos anos 80 era majoritariamente branco. As pautas eram importantes: violência doméstica, direitos reprodutivos, creches, participação política. Mas em muitos casos a questão racial, os problemas das mulheres negras foram escanteados. Foi o que Lélia Gonzalez disse em entrevista para o projeto Perfil do Pensamento Brasileiro. Os termos que nós vamos ouvir são miscigenação, né? Integração, democracia racial, etc., que é um modo de você, né, chutar para escanteio a questão racial. E o feminismo, nesse sentido, é tão eurocêntrico quanto o pensamento de esquerdas e as práticas também, né? E da direita, evidentemente, né? das oligarquias dominantes. Né? Nesse sentido, fica todo mundo no mesmo barco, né? Que é uma contradição muito grande, a meu ver. Né? A nossa luta tem sido muito grande, enquanto nós estamos dentro do movimento feminista. Dentro da institucionalidade, militando no movimento feminista, Lélia Gonzalez adquiriu experiência. Entendeu que para experimentar alguma mudança no país, era preciso estar nas instituições. Era preciso disputar o Estado por dentro, articular nos gabinetes, escrever os textos, fundamentar as propostas, convencer parlamentares. E foi nesse lugar que sua parceria com Benedita da Silva floresceu. Então elas têm uma relação umbilical, a Benedita chama a Lélia para atuar em várias comissões da Constituinte, tem uma contribuição muito importante na hora de fundamentar, né, as legislações que depois, né, vieram a ficar na Carta Constitucional, a questão do direito quilombola, a questão da criminalização do racismo, a questão de pensar para além da democracia racial, pensar como que o racismo estrutura a sociedade. Então, a Lélia foi muito importante, né, nessas comissões de minorias, que chamavam comissões de minorias, as comissões de educação, as comissões que trataram da questão racial, né, nos seus debates para a formação da Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte era a chance de reescrever as regras do jogo. A chance de, pela primeira vez em 100 anos, colocar o negro dentro da lei, não mais como escravo liberto,
não mais como problema social, mas como cidadão, com direitos, com proteção, com futuro. Lélia Gonzalez não tinha um mandato de deputada constituinte, mas Benedita da Silva tinha. E como deputada, Benedita era membro titular da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Era essa subcomissão que decidiria quais direitos da população negra entrariam ou não na nova Constituição. Benedita, estrategicamente, abriu espaço para que duas das maiores intelectuais negras do país falassem diretamente aos parlamentares, Helena Teodoro e Lélia Gonzalez. Quando Lélia pegou o microfone, a sala mudou. Aquela era a primeira audiência pública, e Lélia, como intelectual e militante, tinha o papel de dar as bases argumentativas para fundamentar o pleito do movimento negro, que naquele momento pedia a criminalização do racismo como um crime imprescritível e inafiançável. Pedia também a adoção de medidas compensatórias que dariam bases para a lei de cotas raciais no futuro. Pedia a reforma educacional para que reconhecesse a contribuição negra para a formação do Brasil. E também pediam a garantia de direitos territoriais para comunidades remanescentes de quilombos. Lélia Gonzalez e Helena Teodoro deram uma aula, literalmente. E leio aqui um pequeno trecho da transcrição da fala de Lélia Gonzalez que ajuda a entender como pensava o movimento negro naquela década. Desde as constituições de 1934 e 1946, estão dizendo que todos somos iguais perante a lei. Nós queremos, sim, mecanismos de resgate que possam colocar o negro efetivamente numa situação de igualdade, porque até o presente momento somos iguais perante a lei. Mas quem somos nós? Somos as grandes populações dos presídios, da prostituição, da marginalização no mercado de trabalho. Nós queremos sim que a Constituição crie mecanismos que propiciem um efetivo começar em condições de igualdade da comunidade negra neste país. Não queremos essa lei abstrata e geral que, de repente, reproduz aquela história de que no Brasil não existe racismo, porque o negro reconhece o seu lugar. Nós queremos, efetivamente, que a lei crie estímulos fiscais para que a sociedade civil e o Estado tomem medidas concretas de significação compensatória, a fim de implementar aos brasileiros de ascendência africana o direito à isonomia nos setores de trabalho, remuneração, educação, justiça, moradia, saúde e tudo mais. Nos meses seguintes, entre 1987 e 1988, o movimento negro articulou, pressionou, negociou. Benedita da Silva, Paulo Paim, Edmilson Valentim e Carlos Alberto Caó, deputados negros constituintes comprometidos com a comunidade negra, fizeram o impensável naquela constituinte. Conseguiram que o Estado brasileiro reconhecesse na Carta Magna, na Constituição Federal, o conjunto de leis que rege todas as leis do país, que o Brasil tem sim um problema racial e que o Estado brasileiro precisa obrigatoriamente trabalhar para reparar os danos causados pelo racismo. No programa diário da Constituinte, Carlos Alberto Caó e Benedita da Silva falaram sobre os ganhos da comunidade negra na Constituição. Índios, negros, deficientes. As minorias participaram de todas as fases da Constituinte. Para os índios e os negros, a Constituição resgatou uma dívida histórica do país. Está incorporado definitivamente ao texto constitucional a criminalização do racismo. Mas não ficou só nisso apenas a nova Constituição. Ela estabelece que o ensino de história, em todos os níveis, deverá levar em conta a contribuição das diversas etnias e culturas para a formação do povo brasileiro. Os segmentos sociais entre mulheres, família, criança, negros, também tiveram na Assembleia Nacional Constituinte o que nós podemos considerar de conquistas e avanços que poderão, na relação do Estado com a sociedade organizada, promover e identificar as necessidades desses setores e poder implementar uma política que possa fazer justiça. Eram avanços imensos, históricos, conquistados com décadas de luta.
E quando a gente olha para toda essa história, Lélia Gonzalez esteve lá. Seja na universidade, nas ruas ou nos corredores do poder. Ela ajudou a construir o maior movimento social negro da nossa história, o MNU. Construiu as bases teóricas para um feminismo brasileiro latino-americano. Ajudou a formar e a formular as bases raciais dos principais partidos de esquerda pós-ditadura. Fundou coletivos de mulheres negras, escreveu, protestou, articulou, negociou, deu aula, puxou grito nas ruas, debateu no parlamento. Lélia Gonzalez foi tudo e mais um pouco. A gente tem orgulho da intelectualidade dela, né, de tudo que ela produziu para o nosso país. Essa é Melina de Lima, neta de Lélia Gonzalez. A Lélia, ela abdicou da vida em família muitas vezes para viajar, rodar o mundo. Né? A Lélia, ela rodou o mundo para falar sobre a falácia da democracia racial. Né? Então, esse abdicar da família por um bem maior, ela fazia isso pelo futuro mesmo, né? E porque ela de fato acreditava. Ela tudo que ela fazia, porque ela falava, vamos chegar na igualdade racial. E eu também acredito nisso. Né? Melina é uma mulher negra, historiadora, cofundadora do projeto Lélia Gonzalez Vive e também cofundadora do Instituto Memorial Lélia Gonzalez. E tem cuidado do legado e da memória pública de sua avó. Eu criança, né? Eu era muito pequenininha, mas eu tenho lembranças ainda da minha avó, né? Lembranças na casa dela, lá em Santa Teresa, a gente chegar na casa dela, uma casa toda super decorada, com coisas africanas, com aquela coisa de miçanga, de andar e fazer barulhinho, né? De chegar, sempre que a gente chegava lá, eu e meu irmão, a gente chegava para visitar ela, a gente ia para o escritório dela, ela sempre escrevendo, sempre trabalhando, ela dava uns papéis para a gente desenhar, né? E eu acho que é engraçado, ela devia estar lá escrevendo uma coisa incrível sobre a população negra, e a gente estava lá desenhando, né, sem ter noção da gigante que estava do nosso lado, que era a avó Lélia. Lélia sempre foi uma mulher imparável, sempre ativa, sempre escrevendo, pensando, articulando. Desde o seu início na militância, nunca mais parou. Não podia parar. Porque cada frente era importante, cada espaço era estratégico. Mas o corpo também tem limite. Em 1991, aos 56 anos, ela concedeu uma entrevista que foi publicada no jornal do MNU. Ali, pela primeira vez, ela falou de exaustão. Eu vejo o meu próprio caso. É uma autocrítica que eu estou fazendo também. Eu achava que tinha que estar em todas, me jogando loucamente. E meu projeto pessoal se perdeu muito. Agora eu tô catando os pedaços para poder seguir com a minha existência enquanto pessoinha que sou. E a gente sai muito ferido e machucado dessa história toda. Em 1992, ao visitar Lélia Gonzalez, Rubens Rufino, pai de Melina, percebeu que ela tinha perdido muito peso e estava abatida demais. Em choque com o estado de saúde da mãe, ele convenceu ela a se consultar com um médico. O diagnóstico, diabetes mellitus. O corpo obrigou Lélia a desacelerar. Naqueles anos, estava construindo uma vida mais lenta, mais cuidadosa, mais para si. Mas em 1994, ainda muito jovem, ela fez sua passagem. Minha avó faleceu muito jovem, né, com 59 anos, em 94. Né, mas ao mesmo tempo ela produziu muita coisa, mas essas coisas que ela produziu tinham uma dificuldade grande de acesso, inclusive pra gente da família. Né? Melina tinha apenas 8 anos quando a avó morreu. Cresceu ouvindo que a avó era uma intelectual negra, uma gigante, mas demorou para entender o tamanho dessa grandeza. Eu tinha medo de ler ela, sabe? É uma coisa maluca, né? Que a gente não tem muita explicação, mas eu tinha medo de ler Lélia e não conseguia entender Lélia, sabe? Então eu tinha medo de começar a acessar para não precisar, né? Então eu fiquei mais apaixonada por ela e entendendo, né? Uma coisa que eu sempre falo, que Lélia é Lélia e Melina é Melina. Né? E eu não preciso ser Lélia para promover Lélia, né? Para entender a grandiosidade de Lélia. Hoje, Melina coordena o Instituto Memorial Lélia Gonzalez. Mantém vivo o legado da avó. Primeiro, a gente quer ter Lélia na boca do povo. A gente entende, né, que é importante que todo mundo saiba sobre Lélia Gonzalez, porque isso facilita a vida das pessoas, simplesmente. Né? Ler Lélia Gonzalez facilita a nossa vida.
né? Dá sentido à nossa vida, você consegue ver a lógica desse sistema cruel que a gente vive, né? Lendo vários intelectuais, inclusive Lélia Gonzalez. Assim como o movimento negro no caminho da Serra da Barriga, Lélia Gonzalez fez uma exaustiva subida durante todos os anos 80 e parte dos anos 90. Foram muitas conquistas, sem dúvidas, mas também uma subida cansativa, íngreme, que quebrou o corpo. Lélia chegou ao topo da sua serra, mas a trilha que ela abriu não se fechou. Os caminhos que a gente trilha hoje é parte da sua caminhada. É resultado das ferramentas que ela ajudou a forjar, dos conceitos que ela criou. E o que nos cabe hoje é continuar caminhando e jamais esquecer daqueles que vieram antes de nós. Esse foi o último episódio de Lélia Gonzalez. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa dos nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André. A identidade visual é do Raimundo Brito, do Estúdio Duna, e a gerência da comunidade da Carolina Ferreira. A biografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima temporada.